Bom, o nosso trabalho vai ser sobre um relato de caso sobre farmacodermia após o uso de cefalexina em cão. Ele foi publicado na PubVet. As reações adversas medicamentosas, elas são reações de hipersensibilidade. E elas podem aparecer tanto na pele, como mucosas e anexos, podem ser isoladas ou ainda associadas a alterações em outros órgãos ou sistemas. E para esse conjunto, a gente chama de farmacodermia. A farmacodermia ela tem baixa incidência em cães, mas ela pode ser recorrente quando tem uma sucessiva exposição do animal aos mesmos fármacos. E dentro dos sinais dermatológicos, a gente tem a eritrotermia esfoliativa, a erupção medicamentosa, a urticária, a angiodema, dermatopatias vesicobolhosas ou pustulares, vasculites e necrólise epidérmica tóxica. Ela é um diagnóstico difícil por causa da variedade de substâncias que podem estar envolvidas. O objetivo do artigo foi apresentar um trabalho de relato a ocorrência de uma farmacodermia após a administração oral de cefalexina em um cão. Bom, eu me chamo Stephanie, então eu vou fazer o relato de caso propriamente dito. Então, um cão macho, sem raça definida, castrado, com 7 anos de idade e pesando 18 quilos e 950 gramas, ele foi atendido em uma clínica particular em Fortaleza, no Ceará, apresentando um quadro de dermatopatia com evolução de 3 anos. Ele apresentava um prurido de grau moderado, mas suas funções fisiológicas estavam preservadas. O paciente ele já fazia uso de shampoo de cetoconazol com clorexidina semanalmente e era alimentado com ração hipoalergênica, embora eventualmente recebesse esses tipos de alimento. No exame físico, o paciente se apresentava normohidratado, com as mucosas normocoradas e os linfonodos submandibulares e poplíteos de dimensões preservadas. Já no exame físico dermatológico, podia-se observar diversas pápulas e pústulas difusas ao longo da região dorsal e ventral do corpo do paciente e a presença também de colarinhos epidérmicos. Então, foi solicitado um exame parasitológico de raspado cutâneo, que esse se apresentou sem alterações, e um exame citológico, onde pôde-se observar uma quantidade moderada de bactérias cocoides gram-positivas, então compatível com um quadro de piodermite superficial. Então, de acordo com esse quadro, foi receitado para uso oral cefalexina 15 mg quilo de 12 em 12 horas por 21 dias, prednisolona no primeiro momento 1 mg quilo uma vez ao dia por 3 dias, após isso 0,5 mg quilo uma vez ao dia por 7 dias, e em seguida 0,5 mg quilo em dias alternados por mais 7 dias. Conjuntamente com essa terapia sistêmica, então, foi receitada uma terapia tópica de banhos a cada 4 dias com clorestem. Após 14 dias, o paciente retornou apresentando uma piora do quadro clínico, mas tinha uma redução de prurido. Podia-se observar diversas pústulas e crostas melicéricas difusas, afetando principalmente patas, orelhas, região plantar e cauda, juntamente com uma descamação micácea, áreas de eritema e colarinhos epidérmicos. Então, foi solicitado um novo exame citológico das lesões crostosas de região dorsolateral e ventral do corpo do paciente, onde se observou a presença de células acantolíticas, como a gente pode ver aqui. Então, juntamente dos sinais clínicos, mais os dados coletados durante a anamnese, suspeitou-se de se tratar de uma farmacodermia associada ao uso de cefalexina ou pênfigo farmacodermia. Então, para a confirmação dessa suspeita, foi solicitada uma biópsia de pele do paciente, onde no exame histopatológico observou-se uma dermatite perivascular e vesículo-postular compatível, então, com a reação cutânea a drogas.
Então, como se tinha essa suspeita de farmacodermia, a terapêutica foi suspensa até a realização da biópsia, e após a realização do exame, então, foi retomado o uso dos corticoides e dos banhos com shampoo terapêutico. Ao longo das consultas, o paciente teve uma evidente melhora do seu quadro clínico cutâneo e foram adicionadas, então, vitaminas à base de ômega 3 para atuar na manutenção da pele. Juntamente, então, com esse diagnóstico de farmacodermia, através dos sinais clínicos e dos exames laboratoriais, pode-se ter um diagnóstico definitivo, então, de dermatite atópica canina, que teria sido, então, a causa primária da primeira infecção cutânea do paciente. O mesmo apresentou uma excelente recuperação após a terapia instituída, e mesmo após 120 dias das lesões iniciais, ele ainda não tinha tido recidiva de doenças tegumentares. Olá, meu nome é Enio Eduardo e eu vou falar sobre a discussão desse caso, né? O caso apresentado, ele fala sobre a hipersensibilidade do uso oral de cefaloxina, né? E após o uso do fármaco, houve o aparecimento dessas lesões pustulares difusas, eritrema e prurido. Então, a farmacodermia varia desde lesões localizadas, como foi no caso desse nosso cachorro em questão, até lesões generalizadas graves, que tem uma similaridade com lesões de queimadura. E essas daí, quando são assim, tem uma difícil cicatrização, o que dificulta no processo de tratamento do animal. Não há predisposição quanto a gênero ou idade ou raça. E também é um evento raro em cães. Por isso que tem pouco relato de casos publicados. Se vê isso até na medicina humana, que se encontra poucos casos descritos, e por isso é muito importante, quando acontece um caso desses, descrever eles para poder ajudar a difundir isso para outros clínicos. A exposição a diversos fármacos também dificulta no diagnóstico e pode ocorrer de uma ou de várias formas de administração de fármacos. Dentre vários medicamentos, os antibióticos são os mais comuns que causarem farmacodermia. E é de extrema importância ter o histórico médico do que foi administrado para esse animal, para fazer o histopatológico da pele. Boa tarde, meu nome é Samuel, eu vou dar uma continuidade na discussão. A principal medida terapêutica, né, nesses casos de farmacodermia com relação a medicamentos, é principalmente a suspensão do medicamento em si, que está causando essa reação de hipersensibilidade, né? O tratamento suporte é sempre importante, por ser feito com antibiótico terapia, tratamento tópico e corticoterapia, para a gente pegar e reduzir possíveis casos de outras infecções que podem dar com essas pústulas, essas reações que acontecem com a farmacodermia. Tratamentos alternativos, como por exemplo com óleos ozonizados, também já foram reportados em alguns outros estudos, mas não foi o caso desse relatado. E neste caso, além da suspensão do medicamento, né, o paciente ele recebeu glicocorticoides, shampoo à base de clorexidina e miconazol, né, e o uso de vitaminas para ajudar na manutenção da pele. Então, foi feito basicamente o tratamento padrão para qualquer tipo que já foi constado em bibliografias postadas para tratar esse tipo de problema. Agora, concluindo o trabalho, né, ele conclui-se que existem poucos relatos desse tipo de situação. Inclusive, o professor também trouxe em aula isso, falando que é raro acontecer esse tipo de farmacodermia, principalmente na veterinária, né? Mas que está cada vez sendo mais comum nos dias de hoje. Então, é sempre importante o clínico que está atendendo esse tipo de problema, ele está preparado para conseguir identificar esse problema e agir, né? Porque tu pode achar que algum outro
Se tu pensa que é uma alergia somente e continua dando esse tipo de medicamento, pode agravar a lesão. E ele concluiu também que a cefalexina, ela causa reações diversas cutâneas, né? Mas é raro de ter esse tipo de relato. Até como crítica um pouco da gente, né, que o grupo tem que fazer uma crítica ao artigo, seria a discussão mesmo e a própria conclusão. A gente acha que a discussão foi um pouco rasa no sentido só comparativo. E muitas vezes ele só trouxe relatando e comparando com outros casos que aconteceram já que tem descrito, artigos descritos, né? E a discussão ela tem que ser um pouco mais profunda do que só fazer essa comparação. Talvez trazer um estudo de por que isso está acontecendo cada vez mais hoje em dia, correlacionar com o número de pets que vem aumentando, as pessoas têm cada vez possuindo mais pets em casa e, porventura disso, investindo mais em tratamentos, e isso pode estar vindo causar esse tipo de problema, né? E, no caso, ele não chegou a conclusão nenhuma nesse sentido, ele só comparou com outros trabalhos e a conclusão foi a cefalexina ela realmente causa diversas reações cutâneas e a gente tem que estar preparado para identificar isso. Então, essa seria a base da crítica que o nosso grupo daria com relação ao artigo. Bom, esse foi o artigo que foi utilizado, então, farmacodermia após uso de cefalexina em cão, relato de caso.